Foi meu primeiro Halloween morando na minha própria casa, longe dos meus pais. Eu moro em uma pequena casa de esquina com um porão, mas sem andar de cima. Meus pais pagaram metade por isso. Eram 11 da noite. Eu estava na sala assistindo a filmes assustadores de Halloween quando me levantei para atender a uma batida na porta. Mas então parei e pensei, quem poderia estar na porta às 11 da noite? Certamente não havia mais crianças pedindo doces. Eu tinha a sensação de que era um daqueles pregadores tardios de Halloween. Então, dei mais um tempo. Olhei para a varanda pela janela e eles já tinham ido embora. Sim, pregadores tardios, pensei, sentando-me novamente sem pensar duas vezes. Mas novamente bateram na porta da frente. Sumam daqui, gritei. Eu não estava com paciência para crianças bagunceiras. Ignoraram minhas exigências e começaram a bater, agora não apenas batendo, mas socando. Eu estava irritado e pulei, abrindo a porta, mas não havia ninguém de novo. Eu calcei meus sapatos e fui para fora começar a procurar pelas crianças nos arbustos, mas não havia ninguém à vista, nem nos arbustos, nem atrás do meu carro, nem do outro lado da rua. Eu desisti de responder. Não queria alimentar mais a diversão deles. Então voltei para dentro, tranquei a porta duplamente e fui para o meu quarto, trancando também a porta dele, apenas para me sentir mais seguro, acho. Mesmo com a TV ligada, ainda conseguia ouvir as batidas estúpidas das crianças na porta da frente repetidamente. Estava prestes a chamar a polícia para afastá-los, mas isso, sem dúvida, resultaria em ovos ou papel higiênico na minha casa. As batidas continuaram por um tempo desconfortavelmente longo, mais de meia hora. Pensei que essas crianças deviam estar filmando algo para o YouTube. Estavam desesperadas por uma reação, mas eu não ia dar isso a elas. Em algum momento, adormeci com a TV ligada, apenas para acordar com as batidas novamente. Olhei para o relógio. Eram 2 da manhã. Como essas crianças ainda podiam estar nisso? Desliguei a TV e fiquei sentado, ouvindo atentamente por alguns momentos. Meu coração parou completamente quando percebi que as batidas não estavam na minha porta da frente, mas sim na porta do meu quarto. Pulei da cama, olhando ao redor do meu quarto como um louco em busca de algo para usar como arma. Eles sabiam que eu estava acordado. Agora estavam tentando a maçaneta, tentando derrubar a porta. Essas não eram crianças. Por algum milagre tive uma ideia. Era improvável, mas era tudo o que eu podia pensar. Liguei o receptor do meu sistema de som, conectei meu iPhone, abri o aplicativo do YouTube, digitei efeito sonoro de tiro .45, aumentei o volume e apertei play. O som de um tiro ecoou pelos alto-falantes, soando real o suficiente. Pausei o vídeo após o primeiro tiro e gritei: "Isso foi um aviso. Saia agora ou não hesitarei em atirar de verdade na cabeça." E funcionou. Ouvi 2 pares de passos pesados atravessando o chão de madeira e saindo pela porta da frente. Esperei um momento antes de abrir a porta do meu quarto e olhar para fora. Eles tinham ido embora, mas a porta da frente estava largada aberta. Fechei rapidamente, chamei a polícia e foi assim que minha história terminou. Então eu nunca fui realmente fã do Halloween, principalmente porque cresci sem muitos amigos e, uma vez que passei dos 10 anos, não podia mais usar a desculpa de IR com a minha mãe e também não tinha amigos para IR junto. Então, no último Halloween, eu tinha 14 anos. Eu tenho uma irmãzinha que tem apenas 8 anos, então minha mãe saiu para pedir doces com ela. Meu único amigo de verdade, o Steve, já tinha planos e eu não queria incomodar. Então parecia que eu não ia pedir doces este ano. Uma pequena parte de mim explodiu de felicidade por dentro quando minha mãe me pediu para ficar em casa e distribuir doces. Agora eu sentia que tinha um trabalho a fazer que não envolvia eu pedir doces sozinho como um perdedor. Minha mãe saiu com minha irmã por volta das 6 horas, cerca de 1 hora depois de ela chegar do trabalho. Ela disse que esperava estar de volta por volta das 9, então eu estava relaxando no sofá da sala, assistindo a maratona de filmes de terror na AMC e ocasionalmente atendendo a porta para dar doces para as crianças. Enquanto fazia isso, o telefone da cozinha começou a tocar. Lembro-me de que o toque estava tão alto que realmente me fez pular. Atendi o telefone e do outro lado permaneceu em silêncio, exceto por um pouco de barulho de fundo, sons que você esperaria quando alguém está segurando um telefone. Acho que disse alô cerca de 5 vezes antes de a pessoa do outro lado desligar.
Eu só sabia que era alguém fazendo uma ligação de trote de Halloween comigo. O que mais eu poderia fazer se não ignorar? Isso funcionou bem o suficiente pelos próximos minutos assistindo TV e atendendo o telefone até que o telefone tocou novamente. O mesmo número desconhecido aparecendo no identificador de chamadas. Eu queria ver onde isso ia, então atendi mais uma vez. Desta vez, eu podia ouvir uma respiração muito fraca do outro lado. "Tá certo, Steve, eu sei que é você", eu disse no telefone. Eles desligaram. Neste ponto, eu não queria dizer que estava com medo, mas estava definitivamente um pouco desconfortável. Levou muito tempo antes de o telefone tocar novamente. Estava ficando mais tarde e mais escuro, e a campainha parecia tocar cada vez menos. Eu estava assistindo ao filme original de Sexta-feira 13 quando aconteceu de novo. O som daquele telefone tocando estava ficando repugnante, porque eu sabia quem seria, ou melhor, não sabia. Por alguma razão, cedi novamente e atendi, e mais uma vez silêncio, exceto pela respiração fraca e fumbling do telefone. Ficou assim por quase meio minuto, antes de finalmente falarem com uma voz profunda e exagerada. "Estarei indo te visitar esta noite." Eu estava cansado dessa piada. Eu disse para eles se perderem e desliguei o telefone, prometendo a mim mesmo não atender de novo. Eu diria que cerca de meia hora depois, do nada, toda a energia da casa foi cortada. As luzes se apagaram, a TV desligou, completa escuridão. Levantei-me, agora congelado de medo, quando pancadas altas e furiosas vieram da porta da frente. Eu perdi completamente o controle e comecei a gritar como uma garota. Mas havia algo vindo de fora. Risadas. Eu reconheci aquelas risadas. Abri a porta e lá estava o Steve. Eu o empurrei quase escada abaixo de raiva. "Então foi você quem fez essas ligações idiotas?" perguntei. Ele assentiu enquanto ria. "Não parecia você no telefone. Pode me fazer ouvir aquela voz de novo?" eu disse. Ele ficou confuso. "Eu não disse nada, seu idiota. Eu só liguei e fiz aquela respiração pesada." Eu pensei que ele estava mentindo a princípio, mas então meu coração afundou. O fiz seguir-me até o quadro de fusíveis do lado de fora. Como eu temia, estava aberto, e todos os fios haviam sido cortados. Acho que corremos mais rápido do que qualquer campeão olímpico de volta para dentro de casa. Liguei para minha mãe, que nos disse para ficarmos dentro de casa e esperar pela polícia. Ela ligou para a polícia, que rastreou a chamada até um orelhão do lado de fora de um bar próximo. Ainda me pergunto se foi apenas uma brincadeira idiota de Halloween que foi longe demais, ou se foi uma invasão em potencial e sei lá mais o que, esperando para acontecer. Acho que nunca vou querer descobrir. Eu estava pedindo doces com meu amigo Casey. Ambos tínhamos 11 anos na época. Estávamos atravessando uma pequena ponte de madeira sobre um pequeno rio que muitos chamavam de Rio Jack Winkle, quando um Jeep preto parou do outro lado da ponte, basicamente bloqueando nosso caminho. Ele deu a volta e partiu apressadamente. Éramos do tipo de crianças que obedeciam às regras de evitar estranhos. Podíamos ouvir as janelas do Jeep se abrindo e um homem com uma voz rouca de fumante chamou para nós voltarmos. Ele gritava por ajuda, pedindo-nos direções. Eu gritei desculpas e continuamos a nos afastar apressadamente. O Jeep não podia passar sobre aquela pequena ponte, então deu marcha a ré e seguiu pela estrada do outro lado. Pensamos que tínhamos escapado do motorista assustador, quando de repente ele apareceu, acelerando ao redor da esquina e descendo a rua, freando bruscamente na nossa frente mais uma vez. O motorista abaixou as janelas, agora bem ao nosso lado, e pudemos ver que havia 2 passageiros no carro também. Um senhor idoso com cabelos grisalhos cacheados e um bigode no banco de trás, que também tinha uma voz rouca de fumante. Ele nos disse para entrarmos no carro que eles tinham sacolas de doces de graça. O Jeep deu meia volta e nos seguiu para onde quer que fôssemos. Em determinado momento, o Jeep finalmente acelerou para nos ultrapassar, parou e as portas do lado do passageiro da frente e de trás se abriram. E os 2 homens assustadores saíram correndo em nossa direção. Deixamos nossas sacolas de doces caírem e corremos direto para minha casa, que agora estava à vista. Tocamos a campainha desesperadamente pelo menos 20 vezes. Os velhos que nos perseguiam não conseguiam correr rápido. Quando nos viram correndo para minha casa, eles voltaram. Minha mãe abriu a porta e nós gritamos e apontamos para o Jeep que estava recuando na outra direção.
Ela nos empurrou para dentro, trancou a porta e chamou a polícia, como qualquer mãe faria. Ela relatou o Jeep preto com 3 homens dentro, vozes roucas de aparência mais velha e todas as outras descrições que demos. Minha mãe ficou preocupada a noite toda pelo fato de eles saberem onde morávamos agora. Meu pai tentou acalmá-la, mas ela não conseguia se acalmar. No final, a polícia concordou em enviar um carro de polícia não identificado para ficar na frente e vigiar por 3 horas, o que fez minha mãe se sentir um pouco melhor. Mas o que nos fez sentir muito melhor foi quando meu pai nos acordou para ver as luzes vermelhas e azuis piscando do lado de fora do carro de polícia não identificado. Eles haviam parado um SUV, um Jeep preto, e 3 homens estavam algemados. Os 3 velhos esquisitos que tentaram nos sequestrar, eu e Casey fomos até a porta, gritamos para chamar a atenção deles e ambos mostramos o dedo do meio. Minha mãe nos puxou para dentro, fechou a porta e nos mandou para a cama. A noite que começou como a pior de nossas vidas acabou sendo, no final, a melhor.